Oi, gente, tudo bom? Aqui é Kimber Nazário com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu quero falar sobre as 21 coisas que eu aprendi antes dos 21. Vamos lá? Uma das coisas que eu aprendi antes dos 21 é que ser bonzinho demais te estraga, tá? Então não seja muito bonzinho, não seja muito legalzinho, tranquilinho, e falou, não, tá? Não vai ser bom pra você. Não vai ser bom de forma nenhuma. Segunda coisa, ler te ajuda na ansiedade. Por quê? Você é acostumado com tecnologia, né, que tem mais ou menos a minha idade, cresceu na idade da internet e tal, é uma complicação a gente focar para ler. Então, ler ajuda na nossa ansiedade, porque força a gente a focar. Como não aparece notificação, não aparece anúncio, não aparece nada quando a gente está lendo um livro físico, é uma das formas maravilhosas, uma das melhores formas que existem, maravilhosas, de você ler, né? Terceira coisa, investir não é para os ricos. Gente, olha, eu entendo. Eu por muito tempo fui como você e pensei que investir era só pra gente rica, mas não é, gente. Quanto menos dinheiro você tiver, mais você precisa investir. Não é papo de coach, não é papo de quem quer vender coisa, não. Eu tô falando aqui a realidade, tá? Pode parecer controverso? Pode parecer controverso. Mas assim, se quando você tem pouco, você já não consegue investir, por que raio que você acha que quando você tiver muito, você vai investir R$ 1 milhão de uma vez? Você não vai. As coisas começam aos poucos. Se você não investe hoje, amanhã você não vai investir do nada, tá? Quarta coisa, a criatividade vem do tédio, tá, gente? Se você é uma pessoa que não consegue ficar entediado o tempo todo, tá lendo, tá escrevendo, tá assistindo um vídeo, tá gravando alguma coisa, você precisa de tédio para poder ter criatividade. Não existe criatividade sem tédio. As pessoas que são mais criativas, além de algumas vezes terem algum tipo de transtorno, entre aspas, como TDAH, espectro autista, ou então transtorno borderline, por exemplo, além dessas coisas que facilitam a criatividade delas, elas também conseguem ficar entediadas. Isso é um diferencial na nossa população criativa, sabe? A população que faz conteúdos, seja na internet, no YouTube, no Instagram, no TikTok, sabe? Pessoa que faz conteúdos ali da vida real, né, de marketing, afins, essa pessoa, ela precisa ter uma criatividade, então ela precisa de tédio, nem que seja 10 minutos por dia, gente. Fica pelo menos 10 minutos do seu dia olhando pra parede, assim, tipo, pensando na vida, no que você tá sentindo, no que você quer melhorar, no que você fez que você não faria de novo. Enfim, 10 minutos só, já é o suficiente. Quinta coisa, se expor mais te faz ter menos medo, por mais que seja contraditório, tá? Assim, por mais que seja contraditório, tá, gente? Se você se expõe mais, você tem menos medo de fazer isso. Então, automaticamente, isso vai melhorando sua comunicação, a sua expressão, o seu ciclo social, ele vai ficando melhor, porque você se expõe mais ali, né, na sociedade, de forma online, de forma presencial, não importa. Mas você precisa ter essa exposição para que você não tenha mais medo dessa exposição. Tem um termo da psicologia que é mais ou menos isso, né? É mais ou menos a teoria da exposição, que é basicamente você se expor àquilo que você mais tem medo na sua vida, periodicamente, até que você não tenha mais medo daquilo, porque realmente isso acontece. Você perde aquela coisa de, ai meu Deus, eu não posso fazer isso, meu Deus. Quando você vê, você já nem se importa mais, não tá nem aí com aquilo. Sexta coisa, a vida não é linear, gente. A vida, ela não acontece assim, tipo, eu nasci, cresci, aí agora eu vou fazer tal coisa, e logo depois eu vou fazer tal coisa. Não, a vida não é linear. Vão ter momentos em que você nasceu, cresceu, vai estar aqui, cresceu, vai estar aqui, cresceu, vai estar aqui, aí fez a faculdade, vai estar aqui, aí depois vai estar aqui. É assim, entendeu? É igual aqueles gráficos de economia. Eu vou tentar deixar um exemplo aqui. E você vai viver no meio disso. Não importa a sua classe social, o seu gênero, a sua renda, o seu emprego, não importa. Porque a vida é de altos e baixos para todo mundo, tá? Sétima coisa, é normal regredir às vezes. Às vezes a gente precisa sim voltar, né, no tempo, entre aspas,
e rever algumas coisas que a gente fez ou deixou de fazer, para que a gente possa não cometer os mesmos erros, para que a gente possa amadurecer e tirar aprendizado de onde a gente, no momento que passou, não viu, né? Isso é muito importante. 8ª coisa, escrever relaxa a sua cabeça. Se você tá muito bitolado, muito estressado, começa a escrever, você vai ver que vai funcionar. Nem que seja, só funcionou em um dia. Mas se funcionou em um dia, pode funcionar em outros. Então é bom que você continue tentando para você ver se vai funcionar para você ou não, tá? Porque não é tipo, no dia que eu tentei não funcionou. Não, peraí. Você tem que tentar de novo, até ver se realmente isso não funciona para você. Nona coisa. Gravar não precisa necessariamente ser conteúdo, tipo, explicando uma coisa, resolvendo um problema. Pode ser também um diário digital. Pode ser você desabafando, contando uma conquista, mostrando a sua rotina. Tudo isso se encaixa no diário digital. Então, não é só tipo você falando, explicando, resolvendo um problema. Pode ser também rotina, coisas assim, mais descontraídas, sabe? 10ª coisa, tirar fotos demais não é brega, tá? Tirar fotos demais não é brega. Você não tem por que se preocupar com isso, porque assim, no fim, o que ficam suas memórias. Você, obviamente, né, se você tem mais de 15 anos, por exemplo, você já sabe que as pessoas que estão na sua vida agora podem não estar daqui a 5 anos. E se podem não estar daqui a 5 anos, se você sai com essas pessoas hoje, você vai querer tirar uma foto para você se lembrar, né, do quanto que foi legal, que foi bom, que foi proveitoso. Então, tirar foto demais não é brega, gente. São memórias, tá? Você precisa ter memórias da sua vida. Porque é aquilo que vai te manter vivo, sabe? Criar memórias é o que mantém a sua vida viva. Essa é uma frase que eu vi em algum lugar que eu não lembro onde, mas eu vou deixar ela aqui porque ela é impactante. Inclusive, ela tá na minha bio do Instagram e no meu recado do WhatsApp, porque ela me impacta demais, tá? Criar memórias é o que mantém a sua vida viva. Então, não esqueça. Tire fotos, seja o que for que te chamarem, de prega, de saturado, de irritante, de blogueirinho, não importa. Tire várias fotos e guarde tudo. Décima primeira coisa é presentear é importante, gente. A gente não lembra o quanto é importante dar presente. A gente só lembra que a gente gosta de receber presente, não é mesmo? Geralmente é assim. Eu sou aquele tipo de pessoa que acaba seguindo a risca. Dar é melhor do que receber. E assim, pra mim, realmente, gente, eu me sinto super feliz de poder dar um presente legal, que eu sei que a pessoa vai adorar, sabe? Nossa, parece que eu comprei aquilo ali pra mim, sabe? De tão feliz e animada que eu fico de ver a pessoa feliz também. E assim, é uma coisa que contagia. Quando você começa a fazer isso mais vezes, você percebe o quanto é bom. E assim, não é pra você se aparecer, não é pra você se esnobar de que você tem condições de dar presente pra pessoa, não, não. Não é nessa questão. É realmente na questão de ter um bom coração, de estar disposto a fazer o dia da pessoa melhor. Não com a questão de que você pode mais e ela menos. Isso não importa, tá? E realmente, quando você pode mais financeiramente do que a pessoa, é muito melhor de presentear. Não porque você vai ficar lá em cima, tipo, fulana me deu não sei o quê. Mas porque você vai se sentir melhor ainda em doar aquela coisa super legal que você pôde, sabe, ter por um tempo e a pessoa agora vai ser super feliz recebendo aquilo. 12ª coisa, acreditar em si mesma te leva a lugares que você não imagina. Você pode não fazer ideia, mas acreditar em você mesma pode te salvar, literalmente, tá? E assim, não tô falando de forma exagerada. Realmente pode te salvar, sabe por quê? Porque as suas crenças e aquilo que você pensa te limita ou te impulsiona. Então, escolha que essas coisas te impulsionem pra frente, tá? Porque se limitar, todo mundo já consegue fazer, é muito fácil. Então, seria bom ser diferente, né? E se impulsionar pra viver algo diferente e novo. 13ª coisa, família não é só quem tem o seu sangue, tá? Porque, primeiro, a família a gente não tem a opção de escolher, né? A gente nasceu ali, já tem tudo pronto e acabou. Não tem a opção de escolher quem é sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio. Não, imagina se tivesse, né? Se já é difícil
Você sem poder escolher, imagina se você escolhesse. Tem uma outra família que você pode escolher. E não é só a do seu marido e seus filhos, mas também as suas amizades, né? Tem pessoas que são minhas amigas que, nossa, me ajudam assim mais do que família de sangue, sabe? Real, oficial. Porque a pessoa, ela tem no fundo da alma dela uma empatia, um carinho, um amor, um cuidado que a minha própria família de sangue não tem, sabe? E isso é muito real e acontece com todo mundo. Não é só a minha família que tem gente esquisita ou que não tá nem aí pra mim. Em todas as famílias tem pessoas assim. E realmente, pra gente lidar melhor com essa falta, a gente acrescentar outras pessoas ajuda muito. Então não se esqueça disso, família não é só quem tem seu sangue. 14ª coisa. Beber água melhora qualquer problema de saúde, gente. Beber água melhora qualquer problema de saúde e melhora mesmo, tá? Ai, mas é porque a água não tem gosto, não interessa. Se você sabe que tem que beber água para ficar bem, beba a sua água, tá? Porque você pode ter inúmeros problemas, como falta de foco, uma pele horrível, seca, um cabelo horrível, seco, problema nos rins, problema no estômago ou fígado. Então, assim, se você não quer toda essa lista horrorosa que eu te falei, beba a sua água, tá? Porque é muito importante mesmo. A água, inclusive, ajuda na renovação das células. Então, imagina, se você não bebe água, suas células não se renovam. Isso acarreta justamente a sua imunidade, porque as suas células trabalham junto com a sua imunidade. Se você não bebe água, você tem baixíssima imunidade e fica doente por qualquer coisa. Então, imagina. Que coisa horrorosa. 15ª coisa é: a sua beleza vem de como você trata a sua mente, tá? Você pode ser a pessoa mais linda do mundo por fora, mas se você tratar você mesma mal na sua mente, isso vai ser refletido de alguma forma, tá? Seja no seu comportamento, seja nas suas expressões durante o dia, seja na sua forma de falar, vai ser perceptível, tá? Então é importante você cuidar até disso também. 16ª coisa: seus amigos te entendem sim. Eu não sei se você é como eu, que por muito tempo na infância eu tive pouquíssimos amigos de verdade, e com isso eu não conseguia acreditar que eles de fato me entendiam. E eu fui meio que criando uma barreira, sabe? Relacional com as pessoas, porque eu não queria ter que me dar o trabalho de depositar a minha energia e contar a minha história e desabafar e pedir conselhos e pedir ajuda e fazer algumas coisas pela pessoa pra no final eu sentir que ela não me entendia, sabe? Eu não queria ter todo esse trabalho pra nada. E eu simplesmente parei de buscar amizades, de buscar me relacionar com as pessoas e até da minha família também. Isso foi muito prejudicial pra mim, porque eu meio que entrei em isolamento, né? Meio não, né? Eu entrei no isolamento antes da quarentena, inclusive, tá? Então, assim, imagina o caos que foi essa situação. Não só pra mim, mas para as pessoas ao meu redor que precisavam de mim e não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? E assim, seus amigos, eles te entendem sim, por mais que não pareça, tá? Vão ter vezes que realmente, fulano, tá, mas do jeito dele ele tá te entendendo. O que a gente precisa entender é que existem 4 tipos de temperamento: o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Esses 4 tipos de temperamento, eles têm convergências entre si. Por exemplo, o melancólico e o colérico se parecem muito e o fleumático e o sanguíneo também, mas eles têm pontos de diferença. Geralmente o colérico e o o colérico e o melancólico são pessoas um pouco mais profundas, um pouco mais tristes, mas a diferença é que o melancólico, ele não transforma a tristeza dele em nada. A tristeza dele é tristeza. O colérico transforma a tristeza dele em raiva. O sanguíneo e o fleumático são pessoas que são mais assim, abertas, sabe? Eles são muito fluidos. E assim, o sanguíneo e o fleumático, eles têm em comum que eles são mais abertos, expansivos e tal, né? Eles têm essa coisa de sociabilidade e agrupamento. Mesmo que o fleumático escolha ficar sozinho, porque ele prefere, mas quando ele está em sociedade, ele se desenvolve, né? Ele participa ali muito bem do conjunto. E o sanguíneo, ele provavelmente vai escolher estar em sociedade ao invés de sozinho. Então essas são algumas
convergências e divergências entre os temperamentos. E isso faz com que você tenha uma impressão de uma pessoa que não necessariamente vai ser verdade, tá? Coisa número 17, que é: quanto mais você sente medo, mais você deve fazer aquilo. Gente, vocês não têm noção de quanto medo eu tinha de aparecer aqui, de gravar. Vocês não têm noção. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu comecei isso aqui apenas no intuito de conseguir socializar melhor, sabe? E não é assim, tipo, ai, tímida. Não é necessariamente isso. Eu sou melancólica, né? No caso, eu sou colérico-fleumática, né? No meu temperamento, colérico-fleumática. Mas eu tenho muitos traços de melancólico também, que é o terceiro, assim, que tá ali no meio. Todos nós temos todos os temperamentos. Mas o que mais estava aflorado em mim era o colérico, um tempo atrás, e o fleumático logo depois, né? E colérico e fleumático são muito divergentes, então era uma luta interna. Por quê? O colérico, ele quer explodir tudo, ele quer falar, ele quer gritar, e o fleumático, ele quer resolver um problema, quer ficar calmo, manter tudo certo. Então, era uma luta, assim, de tipo, ai meu Deus do céu. Então, tinha um lado extrovertido, né, que foi muito aflorado, só que com essa coisa de resolver problema, manter tudo calmo, né, do fleumático, eu aprendi a ser introvertida, porque era mais fácil, era mais prático, era mais calmo, entendeu? Então, assim, é um negócio meio complicado. Aí ficava uma guerra, porque o colérico, ele é extrovertido e o fleumático, ele é introvertido. Igual o melancólico. O melancólico e o fleumático são introvertidos e o sanguíneo e o colérico são extrovertidos. Então, imagina a guerra que era dentro de mim. Eu queria aparecer, eu queria falar, eu queria fazer, mas ao mesmo tempo não. Então era isso, que eu ficava tipo, vou, não vou, vou, não vou. E chegou o momento que eu falei, quer saber, eu vou pegar, vou fazer. E de fato, é uma das coisas que eu mais recebo boas críticas de fazer, sabe? É participar aqui das redes sociais, é estar gravando, é estar filmando, é estar fazendo conteúdo. E realmente, essa é uma das coisas que eu mais recebo elogios, estar aqui gravando, participando das redes sociais, fazendo algo que eu gosto. E todo mundo diz que, tipo, ai, você não é tão ruim assim quanto você fala, sabe? E realmente, na minha cabeça, por muito tempo, eu era péssima no que eu tô fazendo. Mas hoje em dia eu consigo ver que eu não sou tão ruim assim, né? A 18ª coisa é: quando tudo começa a dar errado, está bem perto de dar muito certo, tá? Isso, gente, não é, ai, a lei do desapego. Não é nada disso não, tá? Não é nada disso não. Está perto de dar muito certo. Então, assim, quando as coisas começarem a sair do eixo, não reclame. Não se pergunte o que está acontecendo, o que Deus quer de você. Não. Aprenda com aquela situação. Ah, eu esperava fazer tal coisa hoje, não consegui. Ok. Vou tentar fazer depois. Só não desiste, sabe? E assim, quando tudo começa a dar errado, você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Meu Deus do céu, não sei. Geralmente, acontece alguma coisa para te dar uma luz, e depois de todo esse caos, tudo dando errado, as coisas começam a fluir. Então, não reclama, porque tá chegando uma renovação, tá chegando um momento bom pra você. 19ª coisa, que é: o que você pensa, faz e molda quem você é. Gente, isso aqui é muito real. Se você pensa que você é horrível, péssima em tudo que você faz, você vai ser isso mesmo. Se você pensa que você é maravilhosa, linda, inteligente, você vai ser isso também. Então, molde a sua cabeça para que você seja a melhor pessoa do mundo, sabe? Não para os outros, mas para você, entendeu? Porque você nunca vai ser a melhor pessoa do mundo para os outros. Você sempre vai ser a melhor pessoa do mundo para você mesma, e é isso que importa. É isso que vai te dar a capacidade que você precisa para fazer tudo que você quer, realizar todos os seus sonhos. 20ª coisa, gente. A casa dos 20 é a mais confusa da sua vida. Muita gente fala, que os 20 e poucos anos são os melhores, que é a melhor época que você tá vivendo. Isso aí nunca mais vai voltar, e você tem que aproveitar, e não sei mais o que lá. Mas assim, a casa dos 20 é a mais confusa que você vai ter na sua vida. Porque é a fase que você vai estar decidindo o que você vai fazer na vida. Você vai estar buscando um emprego, você vai estar buscando uma profissão, fazendo uma faculdade, buscando relacionamentos para você, né, manter na sua vida. Então, assim, é uma fase bem confusa. Porque por muito tempo você pode estar tipo, meu Deus, o que eu faço? Não sei, esse caminho é melhor. Ou esse daqui, eu faço isso, ou eu faço isso aqui.
sabe? É realmente isso, escolhas. É a fase das escolhas. Então, não tem essa de que é a melhor fase da sua vida. Não. É a fase mais confusa da sua vida. Isso sim. 21ª coisa que é: precisamos nos perder para nos encontrar. E assim, gente, igual regredir para progredir, a gente precisa se perder para se encontrar. Se a gente não se perde, a gente não consegue se encontrar. Então, aí que mora o problema, né? Porque para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente fazer diferente, a gente precisa sim se encontrar. E a parte de se perder é um caos, é uma coisa horrível, você se sente mal, mas é igual a parte que eu falei, que quando tudo começa a dar errado, pode estar muito perto de dar certo. Então, a gente tem que se agarrar nessas coisas, sabe? Se você se perdeu, ótimo, agora você pode se reencontrar, ser uma pessoa melhor e mais forte do que você já foi. E é isso que eu tô colocando em prática nesse ano, sabe? Esse é o ano que eu vou fazer 21 anos. E assim, 21 anos não são mais 16, né? E se você não lembra, não viu, tem um vídeo que eu gravei, né, de 16 coisas que eu aprendi antes dos meus 16, eu vou deixar aqui no card. E se você quiser ver depois, né, é importante pra você ver como que essas coisas que eu aprendi melhoraram, né? E assim, surreal, gente, surreal. Façam essas listas. Você não precisa gravar e postar como eu faço, mas você pode gravar para você mesmo ver, você pode fazer uma lista no papel. Mas é importante você ter essas coisas que você aprendeu na vida para você ver o quanto você está amadurecendo, tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, faça aquelas coisas chatas que eu pedi lá no início do vídeo. Fiquem ligados todo dia de quarta às 7 da noite e domingo às 4 da tarde, que tem vídeo novo. E é isso, gente. Tchau, tchau, pessoas, e até a próxima!